Só um instantinho. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma noite de estudos do grupo, né, do Sentir, Conhecer e Meditar. E para isso a gente vai ler uma página inicial que eu vou pedir para Geórgia, para ela ler para a gente. E Isabel, você pode fazer a prece? Posso sim. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura do capítulo 69 do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Firmeza e constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Então vamos, Senhor, dar início aos trabalhos de hoje, fazendo uma oração, pedindo a sua presença, Pai querido. Senhor Deus de infinita bondade e de amor, permita que os bons espíritos
amparadores e guias, nos envolvam neste momento. Que a paz e a luz do seu amor estejam presentes em nosso ambiente de trabalho, de estudo, dissipando toda a influência de harmonia e perturbação. Pedimos, querido irmão, querido Pai, a vossa bênção para que o nosso trabalho seja um instrumento de progresso e de serviço a todos. Muito aprendizado, que é o que nós buscamos através de Ti. Guiado pela compreensão, pela fraternidade e pela caridade, Senhor. Que a força do trabalho honesto e a serenidade para enfrentar os desafios nos sejam dados sempre. Dai-nos a visão do amor para compreender o próximo e a humildade para servir sem esperar reconhecimento. Que a nossa vontade esteja alinhada com a vossa, para a glória do vosso santo nome e o bem de toda a humanidade. Que assim seja, Senhor. Damos por iniciado o nosso trabalho de hoje. Graças a Deus. Então, gente, hoje, né? Estamos dando continuidade ao estudo. Hoje, Luciane está conosco aqui para desenvolver o assunto, quebrando paradigmas, é isso, Lu? Isso. Não é? Uhum. É. Então, Lu, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre nos envolva em mais esse momento, né? Que estamos aqui disponíveis e dispostos para o estudo do livro Educação dos Sentimentos, né? Que é a nossa espinha dorsal aí, né? Do trabalho para a gente poder dar um passinho a mais, né? Subir um degrauzinho a mais aí nesse nosso aperfeiçoamento. E hoje a gente entra na parte 3 que é muito interessante, né, que é o desenvolvimento das virtudes. Só que eu trouxe uma prova de revisão para a gente fazer, e aí depois a Márcia vai computar, né, os pontos para ver quem é que pode ingressar no terceiro nível aí, que é o desenvolvimento das virtudes. Não me coloque com essa responsabilidade, não, Temos hein, 10 Lu? questões, então quem passar de 7 para cima, tá dentro. Quem ficar abaixo de 7, gente, aí vai ter que repetir esse módulo, ver todos os estudos anteriores para depois ter a recuperação. Não é isso? Foi assim que elas combinaram comigo, porque assim, ao final duas partes eu tinha que fazer uma prova. Então, Bonito agora se a gente não passar, né? É verdade. Então, a gente, imagina, né? Isso é uma brincadeira, mas eu organizei aí para ficar um pouco mais leve, e até para a gente revisar um pouco, né? Porque são muitos conhecimentos. Eu não estava aqui com vocês nesse mês passado, mas tem muito conhecimento que foi trazido aqui por todos de uma forma muito profunda, né? Muito importante, que eu acho que vale mesmo a gente revisar. Eu estava brincando com as meninas, quem não chegou antes, né? Que eu maratonei. No final de semana eu vi muitos estudos, porque não conseguia ver, né, ao longo de cada semana, e foi muito importante para mim. Então, quero agradecer também, né, essa possibilidade de estar aqui, de estar participando. E aí eu trouxe uma brincadeira aí, né, que eu botei o Jason, que ele que vai trazer, né, o quiz. E eu vou pedir a vocês para irem anotando, eu vou fazer a leitura das perguntas e as 4 opções, e vocês vão anotar as letras, tá? E aí depois a gente vai comentar. Tá bom? E se tiver dúvida em alguma questão, aí vocês podem me dizer, que a gente vai falar no final. Então, já vão trazendo aqui para a gente, bem-vindos, uma alegria saber que vocês estão estudando esse livro que eu preparei com muito carinho para auxiliar o nosso despertar em relação ao processo de educação dos sentimentos que todos desejamos.
Espero contribuir para essa caminhada. Preparei algumas perguntas básicas antes de iniciarmos a parte 3. Vamos revisar para seguir? Então vamos lá. Ô, Luciane, você teve uma conversa no plano espiritual com ele? Isso foi um sonho. Ah, É um entendi. sonho. Aí eu estou transcrevendo aqui para vocês. Eu pedi auxílio para fazer esse estudo e aí me veio essa ideia. Com certeza não foi minha, né? É o Jason que falou. Faz assim, Luciane. Então vamos lá, estou obedecendo a ele. Primeira questão, gente, é rapidinho, eu vou ler, vou dar as opções e já vamos passar para a segunda, tá? Porque isso é só uma revisão. Segundo Jason de Camargo, a educação dos sentimentos tem início com A. Tá parecendo aquele programa do Luciano Huck, né? A. Controle das emoções negativas. B. O autoconhecimento. C. A prática religiosa. D. A convivência social. Vou repetir porque eu fiz um comentário no meio. Segundo Jasão de Camargo, a educação dos sentimentos tem início com o controle das emoções negativas. B, o autoconhecimento. C, a prática religiosa. Ou D, a convivência social. Próxima, já marcaram aí, né? A resposta certa. 2. O que caracteriza o ser humano em evolução segundo a ótica espírita do autor? A. Então, o que caracteriza o ser humano em evolução? A. A inteligência e o raciocínio lógico. B. A capacidade de sentir e transformar seus sentimentos. C. O entendimento das leis morais. D. A ausência de emoções negativas. Esqueci de falar que é só uma resposta certa. Não tem duas, nem três e nem nenhuma. Tem uma resposta certa, tá? Número. Ah, tá. E tem um comentário dele. Muito bem. O que estão achando das perguntas? Lembrando que a mudança exige de nós decisão e persistência. Vamos avançar. 3. O perispírito é apresentado por Jason como A. O local onde residem as virtudes. B. Um campo energético que transmite ao corpo as vibrações dos sentimentos. C. A parte racional do espírito. D. O corpo mental responsável pelas ideias. Podemos avançar? Vamos lá. Número 4. Para Jason, a emoção é A. Sempre negativa se não for controlada. B. Um impulso natural para ser compreendido e educado. C. Um obstáculo à razão. D. Um fenômeno exclusivamente biológico. Vamos avançar? 5. O papel da vontade no processo de autotransformação é. Qual é o papel da vontade no processo de autotransformação? A. Reprimir os instintos. B. Direcionar as forças internas para o bem. C. Evitar a dor emocional. D. Sustentar o orgulho. E como uma boa professora, né, Georgia, vocês viram que eu sempre coloco uma questão que é ridícula, que não é aquela mesmo, né? Então já elimina, ficam só 3. Vamos lá. Aliás, não fui eu, foi o Jason que mandou. 6. O maior obstáculo ao desenvolvimento dos sentimentos nobres é A. O medo do julgamento alheio. B. O orgulho e o egoísmo. C. A tristeza e a solidão. E D. A falta de fé. Vamos lá. E aí tem um comentário do Jason. Olha, educar os sentimentos é aprender a não ser escravo das emoções, mas sim conduzi-las com consciência e amor, transformando cada impulso
em ação construtiva. Então, ele já dá uma concluída aí vocês dão uma revisada se vocês acham que vocês ficaram na dúvida em relação a alguma questão, tá bom? Vamos avançar. 7. O perdão, segundo o autor, é A. Uma obrigação moral. B. Um ato libertador que restaura o equilíbrio espiritual. C. Uma fraqueza diante do ofensor. D. Algo dispensável para quem tem razão. E aí o Jason conclui. Vocês já responderam, né? Aí o Jason conclui. O perdão não é Volta essa, Luciano. Volta, volta, então volta. Vamos lá. O perdão, segundo o autor, é uma obrigação moral. Vai. Letra B, um ato libertador que restaura o equilíbrio espiritual. Letra C, uma fraqueza diante do ofensor. Letra D, algo dispensável para quem tem razão. E aí o Jason diz assim: o perdão não é apenas um ato de justiça para o outro, é, sobretudo, um ato de libertação para si mesmo, dissolvendo os laços do sofrimento e permitindo a harmonia interior. Ele é tão bonzinho que ele já dá a resposta logo depois, viu? 8. Para Jason, a caridade verdadeira é A. Dar algo de material a quem precisa. B. A expressão natural do amor consciente. C. Ih, eu botei B de novo aqui, mas é C, tá? Aqui embaixo. O ato de suportar o outro com paciência. E D. Um dever religioso. Vamos lá? Não existe transformação dos sentimentos sem a luz do autoconhecimento. Olhar para dentro de si é abrir a porta para a liberdade emocional e espiritual. 9. A humildade é vista como A. Submissão passiva, B. Reconhecimento do próprio valor e do valor do outro, C. Falta de autoestima, D. Virtude apenas dos santos. E aí vocês percebam que, para ninguém tirar zero, ele às vezes bota só uma opção certa, que não tenha outra, não é possível, né? Não deixa nem dúvida, tá? E a 10ª, não, ainda tem um comentário dele. Antes, a verdadeira humildade consiste em reconhecer nossas limitações e, ao mesmo tempo, cultivar nossas potencialidades. Só assim podemos caminhar na senda da evolução espiritual e emocional. E a 10ª, o amor, em sua essência, representa A. Um sentimento reservado aos espíritos superiores. B. A síntese e a harmonia de todas as virtudes. C. Uma emoção que aprisiona. D. A superação do sofrimento humano. E aí ele coloca: o amor é a síntese de todas as virtudes. Cultivá-lo é educar o coração para a paz, a compaixão e a alegria de servir ao bem. E concluindo, que esta revisão também contribua para este nosso despertar, para a nossa educação dos sentimentos. Bom trabalho. E aí eu quero saber de vocês agora como foi responder a esse quiz. A resposta é no chat? Não, eu não vou dar a resposta para vocês. Eu quero saber de vocês qual é a Não, resposta. a resposta A resposta? não, a nossa resposta é no chat ou é aqui? É aqui. Aqui? Então, galera, então é só abrir o microfone. A resposta é da 1 a 10 é a letra B. Pronto.
Muito bem, Geórgia. Isso aí, para facilitar a vida de vocês, quem marcou outra letra além da letra Pobre. B vai ter que rever, Hum, tá? tudo bem. E logo eu Achei consegui estranho, tá? marcar. Alguém quer rever alguma questão que marcou sem ser a letra B? Eu acho que eu errei muito, acertei todas elas. Parabéns! Muito bem. Ô, Luciane, Diga. você pode rever a 6? Vamos lá, Márcia. E o Eric pediu a 2, não é A isso, dois. Eric? No Isso. chat. Vamos lá. Isso, tá dois. Falar Peraí, nisso, parabéns, Eric! hoje é aniversário Feliz do Eric. aniversário! Parabéns. Gente, peraí que eu tô destrenada Cadê? aqui. Vamos lá, A 6. 2, na 2 e Na... a. Vamos lá, a 2 e a 6 a princípio. Tá. Bora. O que caracteriza o ser humano em evolução, segundo a ótica espírita do autor? Então, isso acaba sendo uma pegadinha, porque é segundo o Jason, né? Que a gente está baseado na visão dele. Então, a inteligência e o raciocínio lógico, segundo ele, não. Segundo ele, é a capacidade de sentir e transformar os seus sentimentos, tá? Eric, você quer abrir o microfone aí e falar? Qual que você marcou? Não, eu tinha marcado a D. Ah, tá. Uhum. Tinha Isso. Por marcado a D. quê? Porque segundo a visão do autor, né? Segundo a ótica dele, então é, é isso, né? Ele fala Entendi. o tempo todo dos sentimentos e como eles grandes aliados, né? Essa capacidade da gente de sentir para transformar os sentimentos em virtudes, que é o que a É gente que o vai. bizu veio depois. O bizu veio depois da questão. Ele já tinha respondido. Já Ô, tinha marcado, Luciane, né? Já tinha Luciane, marcado. E a Luciane, próxima qual é? A Isabel que ficou em dúvida? É a 6, né? 6. Não, O fui eu que maior fiquei em dúvida. Eu obstáculo, não. Ana Ana Paula. Paula. Ana Paula. Paulo, o maior obstáculo ao desenvolvimento dos sentimentos nobres é o orgulho e o egoísmo. Aí ele segue mesmo a visão do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Assim, e da resposta de Kardec no Livro dos Espíritos. Tá, Ana? Tá, tá Você bom. tinha marcado qual? Eu tinha marcado o A porque eu estava achando que fosse sobre a visão dele e eu faltei 2 aulas. Aí eu falei, putz, será que isso estava lá ou não Você estava? fica Aí pensei, tranquila porque você passou, você só errou essa. medo do julgamento alheio. Eu falei, Ah, será que foi isso? Tá, tá, marquei o A. tá Eu já bom. entendi. Tá claro? Uhum, tá bom. Então é isso. Se tiverem mais dúvidas, depois a gente, né, vai falando ao longo, porque é uma forma da gente revisar também o que já foi trabalhado, né? Procurei trazer uma pergunta de cada, mas foi bem difícil, né? Porque teve muito aprofundamento, né? Muitos conhecimentos, mas foi uma forma leve também da gente começar essa terceira parte aí, que vai exigir da gente um pouquinho mais de dedicação, sabe? A transformação desse homem velho que ainda insiste em estar aqui com a gente, né? Então a gente começa, a gente está praticamente na metade, né, agora, do trabalho, e aí vai exigir um pouquinho mais da gente também, dessa autoanálise, né, desse autoconhecimento, que sem isso, né, sem essa dedicação, a gente vai permanecer mais ou menos estacionado como a gente está, tá? Então é importante. Aí, Márcia, eu vou te pedir a gentileza de compartilhar a tela do estudo, né? Me desculpem que eu estou um pouquinho lenta porque estou destrenada. Isso, então nós já vimos, olha quanto que a gente já estudou, né, ao longo desses meses. Toda a parte um do livro, do autoconhecimento, que envolve em cada capítulo vários itens, mas aí eu fui botando o título de cada um deles, né? Então nós já estudamos a educação do espírito, a evolução humana, heranças do passado, as emoções, vontade e sentimento, isso tudo na parte um que envolve o autoconhecimento. Na parte 2 dos sentimentos, o perdão, a caridade,
bondade e humildade e o amor, que foi o último estudo da Geórgia na semana passada. Então, hoje a gente começa a parte 3, o desenvolvimento das virtudes, falando da mudança de paradigmas, tá? E aí, pode passar, Márcia? A gente começa a olhar para isso, né, como eu estava falando para vocês, nesse caminho da transformação, porque todos nós estamos aqui com o objetivo mesmo de olhar para as dificuldades, né? E nesse caminho da nossa transformação pessoal, né, da nossa autotransformação, existem algumas questões que a gente precisa olhar, né? Uma delas são os sentimentos ditos negativos, né? Colocado como uma energia bruta e desorganizada que precisa ser trabalhada e compreendida em sua essência. Por que sentimentos negativos? Porque todo sentimento ele tem a conotação positiva e negativa. Mas o medo, por exemplo, ele é muito importante, né? Qual é o problema do medo? Quando ele se transforma em pânico, quando ele nos impossibilita da gente fazer o que a gente precisa fazer, porque ter um cuidado, uma preocupação é extremamente importante, né? Então ele está ali naquele lugar, né? Até a própria raiva que a gente às vezes fala, né? E é muito engraçado, né? Porque quando a gente conversa assim entre as pessoas que são cristãs, espíritas, né? Então, as pessoas têm muita dificuldade de nomear. Foi raiva que você sentiu? Não, raiva não, foi uma certa, assim, né? E aí ela não consegue dizer, verbalizar que foi raiva, mas raiva é do ser humano, né? Raiva é algo que a gente sente. Sim, né? Raiva, mas se ela é num seu extremo, que é o ódio, talvez a gente precise olhar melhor para isso, né? Como que a gente está vivendo. Mas desde que a gente nasce, e eu arrisco dizer até mesmo antes, quando a gente está sendo gerado, a gente já sente raiva. Por quê? Porque a nossa mãe sente raiva, né? E os sentimentos, eles são passados nessa relação, quando nós estamos sendo gestados, né? Isso sem a gente falar das nossas memórias ancestrais, daquilo que a gente já viveu, que a gente já traz em essência dentro de nós. Então, nós já nascemos raivosos, né? Nós já nascemos com vários sentimentos que a gente vem, como está dizendo aqui, muitas vezes com uma energia bruta e desorganizada que precisa ser trabalhada e compreendida em sua essência. E aí é muito importante, eu quero reforçar aqui, essa questão de que precisa ser trabalhada e compreendida e não suprimida, né? Que é uma questão que a gente vai vendo também, que a gente vai aprendendo no caminho de transformação. Primeiro de tudo, é preciso que a gente trabalhe, compreenda o que é que está acontecendo com a gente, para que a mudança ocorra. Porque a gente quer logo retirar. Não, não quero sentir raiva, não posso sentir isso, né? Então, isso dificulta. E aí, nesse caminho da transformação também, o autoconhecimento é muito importante, né? Porque é um processo de lapidação interior através de uma observação consciente e da prática espiritual constante, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que a gente sempre busca quando nós olhamos para uma dificuldade que a gente tem e a gente assume como uma dificuldade nossa, né? Então a gente sai daquele lugar da vítima, de poder dizer, não, mas eu agi assim porque o fulano fez isso comigo. Não, então a gente assume, eu agi assim porque aconteceu essa situação com aquela pessoa, mas foi a única reação que eu pude ter, né? Então, isso é bem diferente. E aí a gente começa a ver por qual motivo essa foi a única reação que eu pude ter. E qual é a reação que eu gostaria de ter. E qual é a dificuldade aí nesse meio do caminho, né? Porque aí a gente começa a ver como é difícil para a gente. E é lógico que a prática espiritual nos ajuda muito, né? O que que é isso? É a gente aprender a orar, a meditar, né? A olhar para si, a ter compaixão consigo, né, e a poder se propor pequenos movimentos que sejam, mesmo que bem pequenininhos, diferentes daqueles que a gente tem habitualmente,
né? E aí eu lembro do estudo da Miriam falando da questão do hábito, né? Como é difícil realmente a gente mudar, porque é o que está ali, impregnado na nossa ação e que provavelmente não é só dessa vida, né? A gente vem se burilando ao longo das existências, mas a gente traz o nosso, sabe aquela nossa marca registrada, né? É assim que eu funciono, é dessa forma que eu estou no mundo. Então, muitas vezes é preciso que a gente mude essa marca registrada da gente. E as virtudes conquistadas, que é o resultado da constância, disciplina e dedicação que auxiliam o aprimoramento moral e espiritual. Então, a transformação é um trabalho gradual que exige paciência, perseverança e amor próprio. E aí é o que Jason começa a colocar: é preciso mudar paradigmas. E a gente vai para o próximo, que fala dessa questão dos paradigmas, né? O que que são paradigmas, né? E aí nós vamos ver alguns exemplos de paradigmas antigos e atuais para vocês depois me responderem o que que é, qual é o conceito que a gente pode dar de paradigma. Então, por exemplo, um paradigma antigo, vencer o outro, a mentalidade competitiva que enxerga o próximo como adversário a ser superado, gerando conflitos e separação entre as pessoas. Um outro paradigma, o do possuir, o do ter, né? O apego aos bens materiais e a ilusão de que a felicidade reside na acumulação de posses e conquistas externas. A imposição e o poder, ou seja, o exercício da autoridade através da força, da dominação e do controle sobre os outros, suprimindo liberdades. Esses paradigmas refletem uma consciência ainda limitada pelo egoísmo e pela ilusão da separatividade. Olhando para esses três exemplos aí, né, de paradigmas antigos, como a gente pode definir paradigma? É um modelo. Uhum. Que mais? Todo mundo concorda? É um modelo? Eu acho que é a gente manter hábitos antigos, né? Isso. Continuar com os mesmos hábitos e os mesmos, né? É um Você, é padrão de aquilo que você comportamento, né? conhece, né? Então É a você conhece, repetição. fica mais fácil a gente fazer aquilo que a gente conhece do que mudar, né? Hum. E repete, né? Na verdade, é um padrão de comportamento, né? E aí você vai Repetindo. colocando aquilo para todo mundo. Isso. Isso. Em algum momento isso se estabeleceu, virou uma verdade e a É. gente repete, É, né? são os hábitos que vêm desde a Idade da Pedra, né? São E, os a- mais antigos e de aí, todos. São a aí, competitividade dos seres, né? Para a sobrevivência, e aí é que a gente sempre percebe. querendo mais que o outro. E aí é Uhum. interessante que a gente percebe quando esse paradigma é rompido, por exemplo, quando você vê aí a foto que você colocou, quando você vê numa competição, numa Olimpíada, por exemplo, um atleta ajudar o outro que caiu e, né, não seguiu para vencer. Ele quer que o outro chegue junto com ele. Aí todo mundo se espanta. Aquilo vira notícia nacional, internacional, mundial, até para outro planeta vai. Por quê? Porque é uma coisa que é um absurdo uma pessoa que está numa competição para ganhar uma medalha parar para carregar o outro que está. Uhum. Romper um paradigma, né? Da competição, do ganhar, né? Do estar na frente, de vencer o outro, né? Mas a gente cria novos paradigmas, né? E isso, e aí a gente vai ver no próximo aí. Vamos É. lá. Os paradigmas, né? Mais atuais, ou que tem a ver com a evolução do planeta, com a nossa evolução, né? Que é crescer com o outro. Então, não vale mais a gente disputar com o outro, mas é crescer com o outro. Então, reconhecer que a evolução verdadeira acontece na cooperação, onde o crescimento de um impulsiona o crescimento de todos. Então, não vale mais a medalha, né? Vale muito mais eu chegar junto com aqueles que também tiveram dificuldades, né? Ser e não ter.
ou seja, cultivar valores internos e qualidades da alma, compreendendo que a nossa essência transcende o material e o transitório. Então, um paradigma mais antigo, né, e que ainda é muito atual para muitas pessoas, é o ter no lugar do ser, né? Por isso que é tão difícil essa questão do autoconhecimento. E a gente brinca, né? Eu, psicóloga, com outros amigos psicólogas, a gente fala assim, gente, mas nem todo mundo está interessado em autoconhecimento e evolução, não. As pessoas estão muito preocupadas com o ser melhor, né? Ser melhor em que sentido? Financeiramente falando, socialmente falando, né? Então, esses valores, eles percorrem aí, né? Eles ainda estão atuando, né? A gente coloca antigos e novos porque a gente está numa condição aqui de estudante da doutrina e seguidores de um mestre, né? Que nos colocou novos modelos, novos paradigmas para que a gente pudesse avançar espiritualmente, né? Progredir. Mas os antigos que eu falo não quer dizer que eles estejam em desuso ou que muitas pessoas não coadunam mais com essa ideia. Não, isso não é uma realidade, né? Servir no lugar de impor, oferecer apoio e contribuição ao próximo com amor e humildade, respeitando o livre-arbítrio e o tempo de cada um. Essa mudança de consciência nos alinha com a lei de amor e estabelece as bases para um mundo mais fraterno, que é essa mensagem, né, que a gente está baseado também para essa mudança, né? Com todos os conhecimentos que Kardec trouxe e que estão baseados, né, numa evolução do planeta. Né? Então, como é que o planeta evolui? Ele passa de uma condição de provas e expiações para um mundo de regeneração e aí vai progredindo até os mundos celestes ou ditosos, né? A partir do momento em que a gente consegue estabelecer novos paradigmas. Quer dizer que esses paradigmas que a gente tem são eternos? Não necessariamente, né? Pode ser que com a nossa evolução nós consigamos ver outros paradigmas, estabelecer outros paradigmas que essa condição ainda não nos permite. Né? A inteligência artificial, por exemplo, ela traz muitas questões aí novas para a gente e que eu fico olhando, né, assim, há alguns anos atrás, e olhando novela antiga, né? Aí a gente vê aquele telefone ainda colocado num lugar com, né, o fone ligado ao aparelho, né? Então você tinha pouquíssima locomoção. E aí você vê em poucos anos aquilo já é um objeto de museu, né? Porque hoje a gente pode. E quando o telefone deixou de ser fixo, né? Qual é a casa que ainda tem? Ainda tem algumas casas que têm telefone fixo, mas isso é uma raridade, né? Então, há bem pouco tempo atrás, a gente ainda estava no orelhão, botando a ficha lá e aquele sufoco, porque engolia a ficha e a gente não conseguia falar, né? O interurbano, então, era uma dificuldade, né? Então, hoje a gente consegue se comunicar com qualquer pessoa do planeta com uma rapidez enorme, né? Então, isso é uma mudança muito grande de paradigmas também, né? De consciência, de forma de estar, de viver no mundo. Por isso que, às vezes, o choque de gerações é muito grande, né? Que a gente olha assim, como a gente que é adolescente, ou com as crianças que estão chegando agora, que já chegaram num nível de tecnologia que a gente estranha ainda, e aí como é difícil essa convivência, né? Então são novos paradigmas que estão chegando. E aí o capítulo, né, ele é introduzido que desenvolver virtudes é uma mudança de paradigma, né? É um avançar, é um novo paradigma, né? E aí eu trouxe a fala que o Jason traz no início do capítulo, né, na introdução do Lacordaire, que fala que na balança divina todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então a gente percebe que desenvolver virtudes, né, olhar para as virtudes é um caminho seguro para a conquista da felicidade humana. Então, a união do pensamento, do sentimento e da vontade, que foram estudos realizados também, né, aqui já,
eles provocam um direcionamento de energias para a conquista interior. Então, o que a gente já tem de pensamento, de sentimento e de vontade são auxiliares para que a gente entre num novo patamar, né? Num novo paradigma, né? E aí ele faz uma comparação belíssima. A virtude é como uma energia que abre as pétalas das flores e lhes dá o néctar que perfuma as flores por inteiro. Ele é bem poético aí, né? Usa bem essa linguagem. Pode avançar, por favor. E aí eu queria passar aqui, né, um vídeo para a gente poder observar esse processo aí que o Jason, agora, com essa ideia das virtudes. Então, a gente vai olhar para o vídeo pensando em como é o que ele está falando aí, né, das virtudes, tá? Então, para todas as imagens que estão sendo passadas aí, e ver que a virtude é como desabrochar das pétalas das flores. Então vamos olhar e depois a gente comenta. Só um minutinho, Luciane. E faltou alguma coisa. Porque ele tem som, não tem? Uhum. Tem uma música de fundo, mas Tem, não é é. tão Não necessária sei. assim. Volta um pouquinho, Márcia. Ah, tá. Aí já passou. Tem alguma coisa escrita aí nesse slide, né? No No outro. ou? Não, mas deixa aí, por enquanto. Esse não. Deixa eu ver. Ah, tem. É. Então, é, mas antes disso daí, né, que já era uma conclusão nossa, um ser sem virtudes é igual uma flor sem pétalas, como que a gente pode olhar para esse vídeo e ver como é o processo, né, do desabrochar de uma flor? Ali o vídeo estava no modo de reprodução rápida, né? Porque a flor não desabrocha assim. Se bem que às vezes a gente olha, ela está fechadinha num dia e no outro dia ela já está, né? E aí daqui a pouco parece que, nossa, já abriu tudo.
Mas para acontecer esse movimento, o que que é preciso? Olhando para a flor mesmo, né? O que é preciso para que ela desabroche? Quem arrisca? Perseverança. Perseverança. O que mais? Cuidado, Hã? cuidado. Cuidado, cuidado, né, Cris? Você falou? Uhum. Isso. Cuidado. O que mais? Olhando Palavra. Tempo, pelo, Tempo. tempo. olhando pelo lado biológico da coisa, né? Precisa de sol, precisa De de nutrição. nutrientes, exatamente, nutrientes, água, né? Aí, Isso. Então, além de todas as características morais aí que vocês falaram, né? Que é preciso tempo, paciência, né? É, existem outras condições também, que são a do ambiente, né? Que é o que a Georgia colocou como professora da área, colocou o que que é preciso aí para que essa flor se desenvolva. E assim somos nós, né? É preciso que a gente tenha condições do nosso ambiente, que o nosso ambiente ele seja favorável, mas é muito importante que mesmo diante do ambiente nada favorável, que exista algo nessa flor que ela possa florir independente do ambiente, porque a gente já viu isso acontecer, né? E a gente já até se questiona assim, nossa, como essa flor conseguiu, como essa árvore conseguiu, né? Como essa planta conseguiu se desenvolver nesse ambiente completamente insalubre, né? A própria flor de lótus, que é muito interessante, né, que vem da lama, né, e ela precisa daquilo ali para ela poder se desenvolver. E ela tem várias condições ali, né? Que às vezes podem ser adversas. Eu, durante um tempo, estudei os florais de Bach, e é muito interessante a forma como o Dr. Bach chegou a aquela flor específica, ela era responsável por trabalhar o seu medo, por exemplo, né? Por quê? Porque aquela flor se desenvolveu num lugar que precisava de muita coragem para estar ali, né? E aí foi todo um estudo muito intuitivo, quase nada científico, mas que hoje, né, a gente vê assim como esse homem veio com uma tarefa mesmo, né, de missão, né, de trazer o conhecimento sobre a, a natureza e a sua sabedoria. Né? Então, realmente existem plantas, né? Como a gente fala, né? A planta de sol, a planta que fica bem dentro de casa, né? Então, cada um de nós é uma plantinha dessas que precisa de algumas condições e que é importante que a gente conheça, né? Quais são as nossas condições para a gente se desenvolver bem. E o cuidador, né? O jardineiro, ele faz a parte dele, não é? Mas nem todas as flores florescem, nem todas vão adiante, né? Então, o nosso jardineiro, se a gente for fazer essa comparação como Deus, ele está cuidando ali, está dando todas as condições, mas cada flor ela vai se desenvolvendo de acordo com a sua capacidade, a sua possibilidade. E aí o Jason coloca isso, né? Um ser sem virtudes é igual uma flor sem pétalas, porque está ali e ela não conseguiu florescer, né? Ela não conseguiu se desenvolver. Então vamos avançar aí para a gente ver essa comparação que ele vem fazendo, né? Então cada virtude é como uma pétala única, com sua beleza e propósito próprios. Isoladamente, já possuem valor, mas é no conjunto harmonioso que revelam a plenitude do ser humano. Então, tem algumas características, né, que ele fala aí, que é importante que vocês também colocaram, para a flor se desenvolver, né, e para a gente se desenvolver também. Uma delas, a paciência, que é a arte de aguardar com serenidade. Outra delas é o amor, que é a força que une
e transforma. A humildade, o reconhecimento da nossa condição de aprendizes. A coragem, que é a determinação para enfrentar desafios. A compaixão, o olhar amoroso para o sofrimento alheio. Então, tem muitas virtudes, né? E como se fossem mesmo assim, sabe, estágios do nosso desenvolvimento, né? Que a gente vai precisando passar por situações para desenvolver essas virtudes, né? A gente muitas vezes nasce com muitas. Como já foi falado em estudos anteriores, né, com as nossos lembranças, né, passadas que nos dificultam o nosso avançar. Muitas vezes traumas, né, situações que nós já vivemos e que a gente vem numa nova existência com a possibilidade de avançar, né? E nem sempre a gente consegue, né? Porque a nossa tendência, né, o nosso paradigma antigo, ele é muito mais forte do que a possibilidade de uma renovação, da gente poder acreditar que existe algo de diferente para ser feito ali, né, ou para ser mudado. Então, são as existências que bem pouco a gente muda, que a gente às vezes permanece naquela condição. A gente não evolui, mas também a gente não evolui tanto quanto poderíamos, porque nós estamos presos, né, àquelas situações que ainda nos fazem mal, apesar da gente já estar numa outra existência. Então, isso acontece com todos nós, né? A gente não evolui igualmente, né, da mesma forma, enquanto ser humano, mas a gente também tem a possibilidade de avançar se eh, a gente começa a olhar mais para isso, a se dedicar, né? E como é que a gente faz isso? Se conhecendo melhor, sabendo como é que a gente funciona bem, qual é o defeitinho que a gente tem, né? E qual é a necessidade de trabalhar mais a tal da disciplina, né, que Emmanuel colocava muito para Chico, né, e que é muito importante nesse caminho. Então, gente, às vezes, né, a gente fica muito preso às preces, né, às questões mesmo do externo, e a gente esquece de perceber, né, não só prece, mas assim, também situações que a gente fica aguardando uma atitude do outro para que a gente mude, né? Aguardando uma postura diferente de alguém para que a gente possa dar o melhor da gente. E é isso, né? A flor, ela não aguarda o tempo do outro, né? Ela vai florindo na medida em que ela vai se desenvolvendo. As condições estão ali, mas ela vai fazendo isso no seu processo, né? Então, é interessante, né? Essa comparação que ele faz com as flores e as virtudes. Vamos avançar. Tá. E aí, como fazer, né, esse processo de transformação? Ou seja, como mudar o paradigma antigo da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Né? Como que a gente faz para mudar essa, essa questão da gente se conformar com quem a gente é, né? Primeiro é reconhecer, identificar os padrões de pensamento e sentimento que limitam o nosso crescimento espiritual. E isso a gente só consegue fazer numa introspecção, né? E o que que é uma introspecção? É parar e se observar. Isso não é fácil. Isso não é nada fácil, né? A gente tem muita facilidade de olhar para o outro e apontar a dificuldade do outro, né? Olha o fulano como é egoísta, olha o ciclano como é falador, como é julgador, como é, né? E aí a gente esquece de ver assim como nós estamos fazendo em relação ao outro. Essa é uma tendência nossa já, né? Então reconhecer, nossa, como eu critico, como eu julgo as pessoas, né? Como eu estou olhando ali e ao invés de parar esse tempo para me perceber, como eu estou ali ainda muito ligada ao externo, né? Então esse reconhecimento, ele exige da gente uma disciplina de introspecção,
né? De parar. Por isso que eu sugeri no primeiro encontro, né? Que não é uma obrigação, mas é uma forma, né? Porque a escrita, ela é terapêutica. Sempre quando a gente escreve algo sobre a gente, depois a gente vai ler, depois de um tempo, a gente fica assim, nossa, como... E aí, quando passam alguns anos, né? Nossa, como eu pensava daquela forma, ou como eu ainda continuo pensando dessa maneira. E muitas vezes essa maneira, ela é a que nos dificulta de avançar, né? Então, esse processo de reconhecer qual é a dificuldade, ela é, talvez, é isso mesmo, né? O primeiro passo. Um segundo passo seria a compreensão, ou seja, entender as causas profundas desses padrões e como eles se manifestam em nossa vida cotidiana. Hoje é muito mais fácil a gente se conhecer, né? A gente tem muito mais literatura, a gente tem a possibilidade de troca em grupo, a gente tem isso que a gente está fazendo aqui, né? Que não é uma terapia, mas é um processo terapêutico, né? Na verdade, ele tem repercussões terapêuticas. Porque a gente sai daqui, mesmo que a gente não mude, a gente já começa a identificar, nossa, eu preciso melhorar essa questão, né? Eu preciso me ver melhor nessa situação. Então, esse já é um passo importante, né? Diferente de quando a gente fica só com a gente e aí reconhece a dificuldade, mas não avança nesses padrões, porque os padrões são muito difíceis da gente identificar também, né? No fundo, mudar não é nada fácil. É muito mais fácil a gente se manter do jeitinho tradicional que nós somos, né? Porque mudar paradigmas exige uma abertura nossa, né? Para a gente compreender. E aí o próximo passo é aceitar, que talvez seja o mais difícil, né? Acolher com amor próprio nossas imperfeições, sem julgamento, mas com determinação de mudança, né? Então, um passo importante é esse, a gente poder reconhecer, né? Compreender que a gente funciona dessa forma e aceitar. E aí fica parecendo assim, não, mas aí a gente não está sendo condescendente com a gente mesmo, se a gente aceita. Mas não existe uma outra forma de mudar se a gente não aceita quem a gente é. Olha só que estranho isso, né? E isso é um paradigma que está sendo modificado. Por quê? Porque a gente achava o quê? Aceitar, nossa, é você dizer assim, ah, então é isso mesmo, eu não tenho jeito e vou ficar assim. Não, aceitar é, sim, eu ainda sou rancorosa. Sim, eu sou rancorosa. Eu tenho dificuldade. Quando alguém me fala é, algo de ruim, ou que eu entendo que é ruim, eu fico com aquilo ali e eu já não quero mais falar com a outra pessoa. Então é preciso avançar, né? E aí, às vezes, a gente precisa fazer mesmo um passeio aí pela nossa história biográfica, né? Pela nossa história familiar. Com quem mais que eu me pareço assim? Porque com certeza a gente aprendeu isso em algum momento. Se a gente for olhar para o nosso contexto só dessa encarnação, nós copiamos modelos, né? Nós somos bem pouco originais. A gente repete padrões. Então, nós olhamos para aquilo ali e às vezes as pessoas falam assim, né? Esses dias o meu sobrinho, tio, você está tão parecido com a minha avó, no jeito de falar, no jeito de agir, até numas piadinhas que você faz igualzinho a minha avó. Aí eu falei, tem jeito não, né? Porque eu vou ser parecida com quem? Ela é o meu modelo, né? E é claro que não é o único modelo, porque aqueles que foram criados por outras pessoas também têm influência de outros participantes. Mas é muito interessante o que a epigenética fala, né? Que mesmo que a gente não tenha convivido com aqueles que deram a vida para gente, nós nos parecemos com eles. Não só fisicamente, né? Fisicamente é lógico, uma lei biológica, mas no jeito de ser, tá? Então isso tem muita coisa aí, né, gente, nesse baú que a gente precisa mexer para olhar e para perceber que às vezes as tendências elas são muito mais fortes mesmo, porque exige da gente uma disposição para ler, para se conhecer, né, para ter um tempo
sabe? De qualidade com a gente mesmo, né? Porque a gente fala muito isso em relação aos nossos filhos, as pessoas que a gente ama, mas qual é o tempo de qualidade que a gente tem com a gente também, né? E a gente às vezes vive muito para o externo, né? No trabalho, na família, né? Até mesmo na doutrina, querendo sempre ajudar, ajudar, mas às vezes a gente para. é, de contribuir com nossa evolução, né? Claro que quando a gente está estudando, fazendo palestras, a gente também está se olhando, mas é preciso, como o Jason coloca, um tempo meditativo, né? Um tempo em que você tenha pausa mesmo e você pense, principalmente quando você agiu de uma forma que te causou estranheza, que te causou revolta consigo mesmo, que você acha assim, nossa, eu ainda estou nesse ponto. Eu ainda estou fazendo a mesma coisa que eu estou condenando há mais de 20 anos na minha vida e eu não consigo mudar, né? Então, é algo aí que precisa ser olhado. E a transformação é aplicar conscientemente novos padrões de pensamento e comportamento em situações do dia a dia. Então, a partir do momento que a gente percebe, a gente vai ter que começar a se colocar à prova de mudar aquela situação. Então, eu não quero mais, como a Georgia colocou o exemplo, né? Eu não quero mais ir lá e ganhar a medalha. Se alguém caiu do meu lado, eu vou parar e vou abrir mão da minha medalha e vou parar e vou auxiliar. Entende? Então, não, porque a medalha para mim é muito importante. Eu ir lá no pódio e ser reconhecido e todo mundo bater palma é uma coisa que, nossa, eu fico. Aí eu me sinto importante, né? Então, a gente olhar para essa importância da gente, a gente perceber que é assim que a gente se sente importante, é uma necessidade de reconhecimento ainda que eu tenho. Mas como é que eu posso fazer se isso me incomoda? Porque também tem isso, né? Ninguém muda aquilo que não está incomodado. Não adianta o outro falar, mas você precisa mudar isso, né? A gente até ouve, fica aborrecido, às vezes acha que é uma crítica, ou então assim, mas tá tão bom assim, né? Então a gente não vai mudar. Só a partir do momento que a gente se incomoda e a gente vê aquilo que a gente faz, né, como uma dificuldade, como algo que pesa assim no nosso progresso espiritual, aí sim a gente tem condições de mudar. Ô, Fala, Raquel. Luciane, por exemplo, esse exemplo que você está dando, eu estou entendendo, mas vamos fazer o contrário. Digamos que a pessoa queira que você mude, mas não porque você está agindo de uma maneira errada, é porque você é muito pacífico, você é muito, assim, né? Perdoa com muita facilidade. Aquele famoso que o pessoal chama de sangue de barata, você não reage. E aí, né? Uhum. É a pessoa quer impor uma mudança para você que você, na verdade, já adquiriu aquela virtude. Sim, então, isso é interessante, né? Porque as pessoas se incomodam, principalmente quem é mais rancoroso, quem é mais sanguíneo, né? Que a gente fala mais, né, bravo, fica muito aborrecido quando vê alguém passivo, né? Fica muito. Fica querendo uma reação da pessoa, né? E Querendo, né? instiga mesmo, né? Instigando, né? Instiga mesmo, Exatamente. né? É isso aí. É tanto para um lado quanto para o outro. Acontece isso, né? Tanto para aqueles que já conseguiram adquirir, né, E aí, aí a função é do outro chegar e entender que você está agindo certo. Não é você perceber que está agindo errado. É o e outro que está te criticando, ter a consciência e chegar no nível que você chegou e falar, não, realmente a pessoa estava agindo de maneira correta, né? Aí é diferente. aí ela tem ali um padrão, né, que talvez para ela seja errado naquele momento e talvez com o tempo, né? Quem de nós, eu então como adolescente, eu ficava assim, nossa, meu pai é muito chato, né? É muito, pega muito no meu pé, porque ele queria que eu fizesse algumas coisas que eram muito corretas e que naquele momento eu não conseguia, né? E aí só hoje, quase 60 anos, é que eu olho para trás e vejo, nossa, se ele não tivesse feito isso comigo, se ele não tivesse pegado no meu pé, né, ia ser muito mais difícil.
né? Não quer dizer que eu tenha me transformado e conseguido atender lá a expectativa dele, né? Mas assim, estou no caminho, né? Hoje eu consigo ver que realmente estava certo. Mas naquele momento de adolescente, nossa, foi muito difícil. Né? E é um pouco essa comparação que a gente faz na nossa evolução, né? Quem ainda está na infância, quem ainda está na adolescência, quem já está na idade adulta, quem já tem sabedoria, né, na vida. Então, alguém tinha levantado a mão e baixou? Oi, Ah, Solange. Solange. Essa tarde, um pouquinho antes do estudo, eu tive um sonho assim muito verdadeiro, muito vívido, que me marcou demais, que foi uma coisa assim muito interessante, porque tem muito a ver com tudo isso. Eu estava dando, é tipo assim, como se eu tivesse fazendo uma pós-graduação, alguma coisa desse gênero, e estava fazendo uma palestra e a apresentação de um trabalho. E aí eu falei sozinha e falei bastante, e as pessoas gostaram muito do que eu falei. Assim, aquilo não me envaideceu, aquilo só me deu a satisfação de ter feito um bom trabalho. Uhum, Mas quando eu saí, eu encontrei uma pessoa que trabalhava na, no prédio, no curso, que por causa disso me fez entrar num carro e que deu uma ré com a toda velocidade e jogou o carro dentro de um rio, tipo, se matando e tentando me matar junto. Só que eu uhum, consegui abrir a porta, sair, inclusive pegando minha bolsa e tudo, uhum, entendeu? uhum. Aí eu tive aquela sensação da pessoa que se sente impotente, totalmente, é, sei lá, uma pessoa que se sentiu é, revoltada de alguma forma com aquilo que eu falei ou com a atenção que eu recebi e que ficou totalmente desavorado e querendo morrer e me levar junto, Ô, entendeu? ô Solange, vou te dar uma outra, que eu acho que é uma coisa que a gente vai também olhar aqui, né? Mas é muito interessante, né? Os sonhos, dentro de uma visão, né, psicológica, eles sempre têm a ver com a gente, né? Então, isso que você está falando, assim, é só um exemplo, né? Porque já que você trouxe, e a gente vai olhar um pouquinho para isso mais à frente, é, essas são partes suas, não é um inimigo externo, né? E aí isso é um sonho típico do eu inferior, que está muito aborrecido com seu eu superior, que está lá ajudando os outros, que está dando palestra, que está, né, orientando. E aí tem uma parte nossa que torce contra a gente, que quer jogar a gente no rio, mesmo. Entende? Não tem um inimigo só externo como obsessor, né? Então, existe um acordo do obsessor com o nosso eu inferior. E aí, acabou a história, né? Mas isso é história para outro momento. Mas eu entendi, é interessante, né? Como que realmente, assim, é, Eu existe um fiquei assim complô impressionada externo, porque né? assim E a um memória complô é muito interno nítida também de para tudo que mudança, aconteceu. tá? É, Isso. exatamente. É. Eu estava mexendo com uma coisa interna. E antes de cochilar, eu tava fazendo o quê? Pensando aqui que eu estou me aposentando, que eu estava pensando em fazer mantinhas, essas coisas, preparar para o, sei lá, para o inverno do ano que vem, Nosso eu ou inferior não para. gosta disso. Nosso eu Exato. inferior não gosta Eu disso. estava pensando em caridade, em fazer alguma É. coisa, começar a desenvolver um trabalho nessa linha, né? Uhum. Vamos lá, vamos avançar.
Então, e aí eu trouxe aqui, né, o grande educador das virtudes para a gente olhar para esse modelo, para a gente se espelhar, né, e perceber como é importante, né, esse exemplo que a gente teve aqui encarnado na Terra, né, porque ele foi um revolucionário mesmo da história. Ele não empunhou armas, não conquistou território, mas ele transformou corações, né? Então, ele quebrou paradigmas milenares e ensinou virtudes através de exemplos vivos, tocando a essência de cada pessoa que encontrava. Então, eu trouxe 4 exemplos aqui, né, de virtudes que ele começou a desbancar, né, vamos dizer assim, a mudar, né, de paradigma com os seus apóstolos, né, com os seus discípulos, com as pessoas que conviviam ali e nos seus ensinamentos, né? Um deles é a humildade, que aí ele coloca quem no centro? As crianças, né, como exemplo de humildade. Então, quando os discípulos lá, bem comuns, bem humanos, ficavam discutindo quem era o preferido de Jesus, ele coloca uma criança no meio deles, ensinando que a grandeza está na simplicidade e na pureza de coração, né? Em relação à fé, quando Pedro lá é convidado por ele a caminhar nas águas, e aí Jesus ensina que a verdadeira fé nos permite transcender as limitações, mas requer confiança plena, né? Então, o que que Jesus estava falando ali, né? O tempo todo. É preciso que você mude o que você acredita, né? É preciso que para você tenha fé, você mude a confiança que você tem no Pai maior, por exemplo, né? Uma confiança nas suas possibilidades. O perdão, no exemplo da mulher adúltera, então ele diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali, naquele momento, os homens todos já impunham da mão, né? Uma pedra na mão para atacar. Por quê? Porque a gente vê sempre o mal no outro, mas o que que Jesus propôs ali? Uma mudança brutal de paradigma. Olhe primeiro para a sua dificuldade. E aí, se você não tiver nenhuma, você atira a pedra. E ninguém atirou, né? Porque ele propôs ali o quê? A autoconsciência, né? Aquilo que eu estava falando para vocês. A introspecção. Analisa de verdade. Vê se você não tem nenhum problema, para você poder julgar o outro e jogar a pedra, né? O serviço também, no lava-pés. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele demonstra que a verdadeira liderança está em servir e não em ser servido, né? Então Jesus não aceitou esse título é, só do Salvador, né? Mas de alguém que vem contribuir, vem salvar, vem trazer a mensagem de ser filho, né? De um pai e que todos nós somos iguais, né? Tanto que ele fala: podeis fazer coisas iguais a mim ou até melhor do que eu, né? Então, ele foi um grande educador, né, das virtudes e mudou muitos paradigmas quando aqui esteve. E a gente ainda está tentando colocar isso em ação, né? Então, o nosso compromisso com a transformação, a nossa missão pessoal, né? Porque antes da gente salvar o outro, a gente precisa salvar a nós mesmos, né? Então, é lembrar que a transformação espiritual é um processo gradual, que requer paciência, amor próprio e perseverança. Então, cada pequeno passo em direção ao bem é uma vitória a ser celebrada. Então, a mudança de paradigma não acontece da noite para o dia, mas sim através da prática consciente e amorosa de novos padrões de pensamento e sentimento. Então, Jason traz isso porque é preciso que a gente mude paradigmas. Porque a gente já, intelectualmente, a gente já tem novos paradigmas, intelectualmente, mas emocionalmente, não. Entende? Então, a gente ainda está lá como velho, né? Então, a gente, numa corrida, a gente pode até fazer isso, mas num trabalho em que a gente quer ser reconhecido, né? Até no trabalho espírita, quantos de nós às vezes se incomoda de ouvir o elogio
do outro. Quem de nós não se incomoda de ouvir o elogio, né? Nossa, a palestra da Georgia foi maravilhosa, né? Ela fala muito bem, e aí você faz palestra também, mas a minha também foi boa, por que que ela não falou isso de mim? Né? O nosso eu está aí o tempo todo precisando de aprovação, então é preciso que a gente foi maravilhosa, a minha também foi boa, mas todos nós estamos aqui a serviço, né? Então é preciso que a gente comece mesmo a fazer essa mudança gradual, né? Então, vou deixar aqui uma reflexão. São duas propostas aí que eu estou colocando, né? Qual virtude, qual virtude mais sinto necessidade de desenvolver neste momento da minha vida? Convido a cada um a fazer uma pausa para um momento de silêncio e introspecção. Olhe para dentro de si com honestidade e amor, identificando aquela virtude que mais clama por desenvolvimento em seu coração neste momento. Permita-se sentir, sem julgamentos, qual pétala ainda não desabrochou. No meu caso, eu vou ver várias pétalas que não desabrocharam ainda, Eu ia né? falar assim, qual não, quais, né? Mas é só uma para a gente poder começar a trabalhar, né? Assim, qual é a virtude? Por exemplo, a paciência, né? Então, feche os olhos agora por segundos e veja assim, o que ainda é muito difícil para mim. E reflete nisso, qual é uma grande dificuldade que eu ainda tenho de avançar na minha relação comigo mesmo e com as pessoas. Uma só. E aí aproveita o papel que está aí do seu lado, na sua frente, né, e coloca, porque aí você vai, ao longo da semana, olhando para essa virtude que você precisa desenvolver e que ainda está muito fechadinha a pétala dela. Ela ainda está precisando de algumas coisas aí, que eu não sei o que que são, né? Mas você vai saber. Quando você fizer a introspecção, você vai saber. Vai vir uma cena, vai vir uma fala, vai vir algo que parece que ali ainda é o seu calcanhar de Aquiles, né? Como a gente fala, ali ainda está a sua dificuldade. Entende? E aí é preciso que você se debruce sobre isso para ir mudando. Pode passar, Márcia. Então, um convite à transformação, né, que o Jason faz para a gente, é, assim, na verdade, é um trabalho que está apenas começando. Então, a gente é convidado a ser um jardineiro consciente da nossa própria alma, né, do nosso próprio espírito, cultivando diariamente as virtudes que nos aproximam mais do divino. Então, observe seus paradigmas, identifique onde você ainda opera pelo ter, poder, saber, que é um paradigma antigo, né? Plante sementes de virtudes, escolha uma virtude para cultivar essa semana, que é o que eu propus agora para vocês. Regue com prática diária. Então, exercite a virtude escolhida em pequenos gestos. Então, é preciso que você tenha uma atitude consciente para desenvolver aquela virtude. Para eu desenvolver essa virtude, eu preciso, ou eu penso que eu devo fazer isso, isso, isso. Deixa a luz entrar. Então, permita que o amor de Jesus ilumine o seu caminho, né? Esse exemplo maior que a gente tem, né, de amor. E que cada amanhecer seja uma nova oportunidade de florescer. Que cada desafio seja o adubo para o crescimento. Que cada crescimento, que cada ato de amor seja uma pétala que se abre no jardim eterno da alma. Eu acho que ainda tem mais um aí. Eu botei agradecimento, mas eu acho que ainda tem mais uma aí, né? Que possamos cultivar diariamente o jardim da nossa alma, permitindo que as virtudes floresçam em nós e através de nós, perfumando o mundo com o amor que transforma e eleva. E a gente não fez a nossa meditação inicial, mas eu coloquei ela para o final, né? Aproveitando esse estudo aí do Jason, antes da gente fechar, eu só queria saber se alguém tem alguma colocação.
alguma pergunta, porque aí a gente vai encerrar com a meditação e logo depois a prece, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Luciane, assim, essa proposta que você trouxe no slide anterior é um dever de casa difícil, não é? Primeiro a gente reconhecer esse paradigma, depois cultivá-lo, né? Não é? E tentar fazer com que, de alguma forma, a gente nutra de boas emoções, né? De bons sentimentos, essa virtude que a gente ainda está com muita dificuldade. Então, esse Porque dever de casa, minha gente. Então, mas por quê, né, Márcia? A gente está muito acostumado, é um trabalho difícil e que deve ser, assim, contínuo, né? Porque a gente está É. muito acostumado a falar mal da gente mesmo. A gente faz isso demais, né? E para a gente evoluir, a gente precisa mudar esse paradigma. A gente precisa acreditar que a gente é uma boa pessoa, apesar de todas as dificuldades que a gente ainda tem, né? Apesar de todos os defeitos, os fracassos, né? Aquelas propostas que a gente faz e que no outro dia a gente já erra de novo. Então, é preciso que a gente mude esse paradigma, né? Ô, Porque Luciane, a mudança ela só acontece assim. é assim, é Tá? interessante o que você está falando, porque falar, você reconhecer os seus defeitos para modificá-los é diferente de você ficar falando mal de si mesmo o tempo todo, né? Sim, Às vezes sim. a pessoa fala, mas eu sou assim, eu sou assim. Mas você está falando isso com que sentido? Em que sentido? Qual o intuito? Você está falando isso porque você precisa se Justificando, né? transformar, ou É, você está querendo repetir que você não é bom, não é bom, não é bom e nunca vai ser, né? Ou seja, né, falar mal de si é diferente de você reconhecer sim. suas É. limitações, seus defeitos para poder transformar, né? Então, reconhecer quem a gente é com todos os nossos defeitos, incluindo os nossos defeitos, né, as nossas dificuldades, porque incluir qualidade é fácil, mas incluir defeito é que é o problema, é que é o desafiador, né? Então, é exatamente essa proposta, porque Jesus não fez essa condição, você muda sim, que aí você vem e faz parte do meu grupo. Não, você vem do jeito que você é. E você vai continuar sendo do jeito que você é e vai fazer o seu processo de transformação ao longo do tempo, né? Então ele mostra assim, não é uma encarnação que os meus seguidores vão mudar. Pedro negou depois de falar tanto para Jesus, né? Não, mestre, eu sou você o tempo todo, enfim, né? As palavras dele. E ele vai lá e quando perguntam a ele se conhece, ele nega, né? Então, olha aí. E aí isso não era condição para Jesus aceitá-lo. Né? E é isso que é importante a gente perceber, né? Você não precisa ser uma pessoa calma para eu te aceitar, porque eu sei que você é assim, né? Já melhorou bastante? Já, mas você é assim, né? Então, é isso, eu te aceito do jeito que você é. Quando a gente fala isso para o outro e a gente reflete isso para a gente também, né? Que é um exercício bem interessante a gente se olhar no espelho e dizer assim: eu me aceito do jeito que eu sou. É um exercício. Mais alguma coisa? Vamos para a nossa meditação? Então, nós vamos nos preparar? Lu, é o outro arquivo, né? Não, Aquele. não tem não. Tem não. Tem não, Ah, eu não. vou falar aqui. Ah, É só uma falinha. Eu ia até pedir para você botar uma música, mas está tão perto o horário. Eu vou só guiar mesmo, sem música, para a gente poder só ouvir a voz e ir seguindo esses passos, tá? Então, nós vamos fechar os nossos olhos e depois eu posso fazer a prece, tá, Márcia, para já encerrar, tá? E vamos nos preparar para esse momento de silêncio e recolhimento interior. Respire fundo e permita-se estar inteiro aqui e agora,
Sinta o ar que entra e sai dos seus pulmões. E a cada inspiração você diz: eu inspiro paz. E a cada expiração você diz: saem as tensões. Com cada respiração, inspirando paz e liberando as tensões, você vai soltando também o seu corpo, a sua mente e o seu coração. Inspira paz, libera tensões. Solta o corpo, a mente e o coração. Imagine-se caminhando em um belo jardim. O sol suave aquece, a brisa toca o rosto e à sua frente flores começam a se abrir. Cada flor representa uma virtude do seu espírito. Então abre a flor da paciência, a flor da humildade, a flor da coragem, a flor da gratidão, a flor do amor. E você olha para cada uma dessas flores e no centro do jardim surge uma grande luz doce e acolhedora. É a presença amorosa de Jesus. Ele sorri e te convida a aproximar-se. E quanto mais perto você vai chegando de Jesus, você sente essa luz que emana dele, envolvendo todo o seu ser, despertando em você uma dessas virtudes que você viu florescer e que você mais precisa neste momento ajudar a desenvolver. Permita-se entregar a ele suas dificuldades, suas resistências, suas dores e receba em troca o perfume suave da virtude que ele planta agora em seu coração. Receba essa virtude em seu coração. Agradeça a esse instante de encontro. Agradeça a Jesus pela oportunidade de aprender e crescer. Respira fundo e aos poucos vai retornando conscientemente para onde você está, inteiramente para esse ambiente. Sinta o seu corpo, respire profundamente e sinta a paz do nosso Mestre. Que possamos levar desse encontro a certeza de que cada virtude cultivada é uma flor que perfuma a vida e ilumina o caminho. Amado Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais, a toda falange de benfeitores que acompanham esse trabalho, o nosso muito obrigado.
a nossa reverência, a nossa gratidão. E assim, Senhor, agradecidos, com o coração em alegria, pela possibilidade de estarmos reunidos em Seu nome, pela possibilidade, Senhor, de avançarmos um pouquinho mais nessa nossa evolução, nessa nossa caminhada. Bem sabeis, Senhor, de cada um de nós, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, mas conheceis também, Senhor, aquilo que temos de melhor, aquilo que já conseguimos fazer, aquilo que já conseguimos realizar. Ajuda-nos, Mestre, a caminhar com passos mais seguros, mais disciplinados e com mais vontade em direção ao nosso progresso. Abençoa a cada um de nós aqui representando um lar. E assim, Mestre, em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, nós encerramos mais um estudo nessa noite. Graças a Deus. Que assim seja. Luciane, muito obrigada pelas reflexões profundas que você nos trouxe essa noite. Temos muito para pensar, refletir. Muito obrigada mesmo. E na semana que vem a gente vai dar continuidade a esse assunto, porque vamos falar de autoestima, Isso. né? Estamos aí para estar entendendo, né, esse processo todo do nosso autoconhecimento. Muito obrigada a todos vocês. Agradeço, Que tá? alegria que eu estou de volta Obrigada. Boa depois noite. dessa semana. Um Boa beijo noite, para todo mundo. gente. Uma ótima noite. Obrigada, Boa gente. noite, Boa gente. noite, obrigada. Tchau, boa Fiquem com noite. Fiquem com Deus. Deus. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada.